Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Congresso Zen. Vamos começar agora a nossa palestra sobre homeopatia só para doenças. Só um minutinho que nós estamos começando aqui. Tem uma criança que quer participar do evento também, mas a mãe já está contornando aqui a situação. Sobre a questão do sorteio, do tratamento homeopático online, né, completo, esse sorteio, o contemplado vai receber por e-mail, tá? Então, todos que estão participando, fiquem tranquilos, né, fiquem tranquilas, que vocês irão receber por e-mail o ganhador, né, quem ganhou esse tratamento. Vai ser um tratamento completo, né, e nós estamos, na verdade, vai ser comigo nesse tratamento, totalmente online, da qual irei acompanhar, que pode ser durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, o tempo que for necessário para que a pessoa, né, seja ele ou ela, não importa, ou criança, né, quem que for contemplado, vamos acompanhando aí com tratamento homeopático, com medicamentos, com florais também, se for necessário, que a pessoa for contemplada ou for sorteada, né? Então, vamos esperando, que estamos aí organizando as nossas redes sociais, né, colocando tudo em ordem para a gente iniciar efetivamente a nossa palestra. Desculpem, vamos lá. Vamos aguardando aí o pessoal chegando, né, se aproximando, que a gente inicie o nosso tema dessa noite, né, sobre homeopatia. Não sei se todos, né, que estão ouvindo, assistindo agora, ou que vão assistir depois, conhecem a homeopatia, né, se já usaram ou trataram, ou se trataram com homeopatia alguma vez. Então, nessa palestra nós vamos trazer algumas questões importantes, né, alguns tópicos, assim, mais de forma resumida, para que possamos, assim, iniciar, né, esse processo de cura, não só do corpo físico, mas também cura da nossa alma, né, da nossa mente, das nossas emoções, de uma forma mais intensa. Então, parece que já estamos no ar, né, mais uma vez, uma boa noite. Sejam todos bem-vindos, né, ao Congresso Zen. Eu sou Henrique Henriques, farmacêutico, né, e terapeuta homeopata. Há mais de 15 anos trabalho, né, com homeopatia e com outras técnicas também, como os florais, como a fitoterapia. Trabalho também com Theta Healing, com barras de Axis e com a terapia tamiana. Mas a minha primeira formação, né, em terapias foi com a homeopatia, logo depois que me formei, né, como farmacêutico. Eu fiz a pós-graduação em homeopatia e logo na sequência me formei, logo que me formei como farmacêutico, eu fiz a pós-graduação em homeopatia e depois fiz um curso de terapias, né, como terapeuta homeopata. E fui proprietário também, há mais de 10 anos, né, de uma farmácia de manipulação homeopática, né, em Belo Horizonte, chamada Farmácia Digitalis, da qual ali naquela farmácia eu desenvolvi, né, uma forma, né, peculiar de atendimento, de cuidado às pessoas, independente do sexo, independente da idade, crianças, adultos, idosos, homens, mulheres. Eu atendia inicialmente no balcão da farmácia,
E logo depois, comecei a atender numa salinha, né, dentro da própria farmácia, e essa sala, e dentro, né, foi construída, elaborada, né, dentro das legislações vigentes, e eu comecei a atender as pessoas, né, ali nas consultas, né, nos atendimentos homeopáticos. E como o tema da palestra, né, diz homeopatia é só para doença, é porque muitas pessoas, a maioria de todos nós, né, observamos e conhecemos a homeopatia nesse aspecto para tratar doenças. E lá nessa farmácia também não era diferente. As pessoas buscavam a terapia, né, a homeopatia de uma forma geral, com esse intuito de tratar doenças. E lá eu fui desenvolvendo uma outra visão, um enfoque diferente, né, na verdade não inovador, mas diferente e alinhado aos princípios verdadeiros da homeopatia. Nós vamos explicar um pouco durante aí o transcorrer da apresentação da própria palestra em si. E em 2019, eu e minha esposa, né, Camila, nós fundamos, né, formamos, criamos, né, a Eclipse Terapias Integrativas, que tem sede em Sorocaba, né, aqui no estado de São Paulo, e até com o intuito de atender as pessoas, tanto presencial quanto online, com as inúmeras terapias que nós trabalhamos, para ajudar as pessoas a encontrarem a sua melhor versão, né, ajudar as pessoas nesse processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E sou mineiro, né, de Belo Horizonte, tenho 3 filhos, e sou casado com a Camila. Pode passar, Jailma, por favor. Isso, muito obrigado. Antes da gente prosseguir, eu gostaria de agradecer muito, né, a Jailma, toda a equipe, né, que elaboraram, né, que estruturaram, né, todo esse congresso online gratuito, esses congressos aí, que tem trazido aí essas palestras, esses temas tão profundos, né, com o intuito de iluminar consciências, com o intuito de despertar nossas mentes, os nossos corações para as verdades da vida, do Espírito, de Deus, da luz, do amor, né, do equilíbrio, de uma forma em geral, nos conectando à natureza. Então, agradecemos muito, né, a Jailma, a todos aí que se esforçaram e que estão se esforçando aí para participar, né, todos que se inscreveram e que estão participando aí desse congresso, mas todos aqueles também que estão, de alguma forma, elaborando, né, e estruturando aí a preparação do congresso. Então, vamos dando continuidade. O que é a homeopatia? Muitos de nós, ou você que está nesse momento me ouvindo, você já deve ter ouvido falar da homeopatia. Porque a homeopatia, vez ou outra, ela está sempre presente nas mídias, seja no Fantástico, seja na revista Isto É, super interessante, seja num programa de rádio, onde for, algum site de publicação, não importa. Nós vamos estar sempre percebendo ou verificando ali a presença da homeopatia nas mídias. Mas, na maioria das vezes, informações, reportagens negativas, denegrindo, falando mal, colocando a homeopatia em xeque, como aconteceu no Fantástico, né, uns anos atrás, contrataram um mágico e que estava... Isso foi um programa que foi elaborado no Reino Unido, né, na Inglaterra, com a proposta de que quem descobrisse, né, que o efeito da homeopatia, o mecanismo de ação, se a homeopatia era realmente verdade, iria ganhar $1 milhão, e assim foi. Então, onde nós queremos chegar com isso? Existe muita mentira, muita informação negativa sendo dita, divulgada acerca da homeopatia. Então, começando então o nosso estudo aqui sobre a homeopatia, eu digo para todos, para mim e para todos nós, nunca
vamos dizer assim, todas as questões relacionadas, antes de você criticar, não critique nenhuma religião, nenhuma ciência, nenhuma filosofia, nenhuma terapia, sem você conhecer antes. Então, ou seja, não fale da homeopatia, não fale do Barra de Axis, não fale do Theta Healing, sem você passar por uma sessão, sem você conhecer primeiramente, sentir, viver, estudar, aprofundar no tema. Porque hoje, muitas das vezes, nós falamos daquilo que está na mídia, nós nem estudamos, não conhecemos, não aprofundamos, mas falamos por alto sobre o assunto, sobre o tema. E sempre que eu falo de homeopatia, eu gosto de começar falando disso, desses assuntos, porque, na verdade, isso também se estende a todas as terapias. Recentemente, né, aconteceu isso em relação ao Theta Healing, e vez ou outra, uma das terapias estão sempre em xeque, né, na mira aí, por exemplo, da mídia, criticando, divulgando. Então, você que está nos ouvindo, ou me ouvindo nesse momento, perceba tudo isso, né, com cuidado, tome cuidado com o que a mídia fala, com o que você lê, o que você ouve, porque muitas das vezes o que está sendo dito não é a verdade. Então procure estudar, vivenciar, aprofunde no tema, antes de criticar, e aí você vivenciou, usou, você vai ter a sua conclusão, a sua, vamos dizer assim, seu ponto de vista em relação àquele tema. E hoje em relação à homeopatia, que é o tema da nossa palestra, né, dessa noite. O que é, então, a homeopatia? A homeopatia ela surgiu de pesquisa, de estudo profundo, realizada por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, em 1796. Essa homeopatia surgiu no leste europeu à época, né, na Alemanha, através de pesquisas muito profundas desse médico que ele trabalhava à época com a alopatia, utilizava medicamentos inúmeros que na maioria das vezes matava as pessoas em vez de curar, não muito diferente do que acontece nos dias atuais, porque se observarmos profundamente, a maioria de todos nós estamos intoxicados pelo excesso de medicamentos que nós utilizamos. Idosos, adultos, de uma forma geral, utilizando um medicamento, 2, 3, nós não sabemos o que acontece, né, com essas junções, essas interações entre os medicamentos que vão gerando doenças. E na época de Hahnemann, isso já acontecia. E ele ficou muito chateado, muito amolado quando perdeu um amigo, e ele ficou desiludido com a medicina à época. E começou a estudar um método de cura que fosse rápido, suave e duradouro. E chegou, então, a esse método chamado homeopatia, que significa semelhante à doença. O tratamento, a homeopatia, ela trata não a doença, ela vai tratar o doente. Então, se nós temos, por exemplo, 5 pessoas com uma determinada doença, seja sinusite, seja a doença que for, não importa. Geralmente, as 5 pessoas irão usar medicamentos diferentes, porque nós tratamos a individualização, o ser, a pessoa, o indivíduo, não a doença. Então, nós tratamos a causa profunda do adoecimento. O tratamento homeopático trata isso, né? Trata o indivíduo e não a doença em si, propriamente dita. A homeopatia utiliza-se de elementos da natureza, né, para o preparo dos seus medicamentos, minerais, vegetais e animais. E também podemos dizer que os elementos, as plantas, as próprias plantas, os animais hoje, todos os seres podem utilizar a homeopatia e se beneficiar dessa ciência, no meu entendimento, uma ciência divina. Todos podem se beneficiar. E o ser humano, em qualquer idade, criança, adulto, idoso, recém-nascido, mulher grávida, não importa. Qualquer idade, todos podem usar homeopatia. E os princípios básicos, vamos falar rapidamente,
que a homeopatia ela tem princípios muito bem definidos. A alopatia, não. Então, ela tem um medicamento único. Aqui nós vamos numa consulta homeopática, é aquela semelhança de uma consulta psicóloga, né, com um psicólogo, mas não é uma consulta com um psicólogo. Nós vamos trabalhar e fazer muitas perguntas para entender o processo de relacionamento, o processo da nossa mente, das nossas emoções, às vezes desde o parto, gestação, relacionamentos com empresariais, né, com as nossas profissões. Tudo isso é importante. Por isso que a consulta dura, na verdade, em torno de 1 hora ou um pouco mais. E, na verdade, logo após, então, eu prescrevo, né, um medicamento que vai ser manipulado, e esse medicamento a pessoa pode tomar ou em dose única, conforme eu prescrevo, ou às vezes 5 gotas de manhã, 5 gotas à noite, ou glóbulos, aquelas bolinhas de sacarose. Então, quando fala esse medicamento único, um dos princípios da homeopatia, existem complexos e tudo mais, não vamos entrar nesse tema agora, né, que o tempo não permite. Porém, quando nós falamos medicamento único, é um medicamento de cada vez. Experimentação no homem sadia, ou seja, para descobrir novos medicamentos, não se mata animais, não se mata pessoas, como acontece nas pesquisas de medicamentos alopáticos. Utiliza-se a pessoa saudável, usa o medicamento e anota-se os sintomas que essa pessoa sentiu ou percebeu com várias pessoas, e aí esse compilado de sintomas chama-se matéria médica. E através dessa matéria médica a gente estuda para prescrever os medicamentos durante as consultas. Temos também as doses infinitesimais, as doses mínimas. Os medicamentos são diluídos e agitados vigorosamente para despertar ali o princípio inteligente, ou seja, a energia daquela planta, daquele mineral ou daquele vegetal. E isso é que cura, que vai agir ali no nosso corpo astral, no nosso corpo espiritual, gerando ali o nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio emocional e equilíbrio físico. E essas doses infinitesimais é o calcanhar de Aquiles da homeopatia, né? Muitas pessoas dizem, olha, o tratamento homeopático ou os medicamentos são apenas essas aguinhas, né, essas gotinhas que não tem nada. A homeopatia não tem nada. Então, por isso que é muito criticado, devido a esse processo que é muito diferente do processo alopático. E temos a lei dos semelhantes. Lei dos semelhantes é um dos princípios primordiais do tratamento homeopático. Aquilo que, na verdade, causa a doença é o que vai me curar. Depois nós vamos falar um pouco mais disso mais à frente. Pode passar, por favor, Jaima, por favor. Então, na verdade, nós falamos um pouquinho aqui brevemente sobre o que é a homeopatia, mas é lógico que tem várias outras definições. A homeopatia também é uma especialidade médica, é uma especialidade farmacêutica, odontológica, veterinária. Hoje, agrônomos utilizam a homeopatia para processos aí das agriculturas, os plantios, de uma forma geral. Então, ou seja, a homeopatia, ela é reconhecida, é uma ciência reconhecida em nosso país e no mundo. Na Índia, tem hospitais homeopáticos que lá tratam câncer, tratam todas as doenças, todas as enfermidades, todos os processos com homeopatia. Na Europa, em outros países do mundo inteiro, nós temos, a homeopatia está crescendo cada vez mais. E só que devido a esse ápice do materialismo que nós vivenciamos nos tempos atuais, que nós estamos passando por uma mudança, né, por tempos de transformações e mudanças, esse tempo de transição que vivemos em nosso mundo, nós vamos observando o seguinte, que nós valorizamos mais aquilo que vemos, as embalagens, aquilo que salta aos olhos, aquilo que eu consigo tocar, pegar. Igual São Tomé, tem que ver para crer. Aquilo que é energia, que é energético, aquilo que eu não consigo ver, mas eu preciso desenvolver as habilidades para sentir, eu não acredito. Ou às vezes acho que não faz sentido ou que não existe. Então isso não acontece não só com a homeopatia, mas com
todas as terapias ou todas as, vamos dizer assim, as ciências energéticas, né? Quando nós não conseguimos mensurar ou tocar, pegar, isso, como eu não consigo ver com os olhos materiais, eu não dou crédito para isso. Então, a homeopatia também passa por esse processo. Nós, na verdade, valorizamos muito as embalagens e esquecemos de olhar o conteúdo. Isso não somente acerca das terapias, mas em tudo na nossa vida. Nós temos esse hábito, essas crenças, né, de valorizar o que é externo, valorizar as questões materiais. E com o processo da homeopatia, a homeopatia ela está nessa linha tênue entre matéria e espírito, entre energia e matéria. Então vamos trazer agora um pouquinho sobre a questão da saúde e doença. Na visão da alopatia, que é a medicina convencional aqui que nós utilizamos aí no nosso dia a dia, os antibióticos, os analgésicos, os anti-inflamatórios, né? Isso é a medicina alopática. A medicina alopática, ela define, vamos dizer, define doença quando tem aparecimento de sinais e sintomas, sejam físicos, emocionais ou mentais. Então, por exemplo, estou com a mão toda vermelha, queimei ele no fogo agora. Então, isso é um sinal. Isso é um sinal, que eu consigo ver com os olhos que está queimado aqui, vermelho, ou com uma bolha. Então, isso é um aparecimento de um sinal. Então, tem um problema que precisa ser corrigido. Na visão da alopatia é isso, se eu estou vendo o sinal, ou sintoma é aquilo que eu falo. Vou ao médico, o médico, o que você está sentindo? Ah, estou sentindo uma dor aqui, outra ali. Existem equipamentos hoje que eu posso medir, mensurar esses processos, né, de adoecimento, porém, geralmente os sintomas são relatados pelo paciente. Eles são percebíveis pelo médico, mas são relatados, né, pelo paciente, de uma forma geral. Já saúde na visão alopática é simples, é ausência de sinais e de sintomas. Se eu não estou sentindo nada, nenhuma dor, nenhum problema físico ou emocional, e meu corpo está tudo bem, tudo tranquilo, funcionando bem, eu estou saudável. Tudo bem. Mas, segundo a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, saúde não é apenas ausência de sinais e sintomas. Saúde é o bem-estar físico, mental, emocional, espiritual e social. Então, não adianta não é somente não ter sintomas físicos, mas se eu estou convivendo de forma desequilibrada com a minha esposa, com meu esposo, com meus filhos, eu estou doente. Preciso de tratamento. Se eu não consigo conviver socialmente, estou sempre brigando no trânsito, eu estou com um desequilíbrio, preciso de tratamento. Então, são essas questões, isso não é eu que estou dizendo isso, é a definição da Organização Mundial de Saúde. Então, pensando dessa forma, essa definição de saúde, a gente precisa estar sempre em busca do autoconhecimento para manter esse nível de equilíbrio de saúde, como a Organização Mundial de Saúde define. Já a homeopatia, o que é saúde? Equilíbrio da energia vital. A energia vital, nós podemos entender como essa energia que dá vida ao corpo, mas existem também algumas reflexões e análises, né? A visão de Hahnemann, à época ele utiliza esse termo, nós podemos entender como energia vital como sendo a nossa alma, de uma forma mais completa, mais holística e mais complexa da situação. Então, saúde é equilíbrio da minha alma, equilíbrio da minha mente, equilíbrio das minhas emoções, dos meus sentimentos. Aí eu estou em saúde, socialmente eu estou equilibrado, convivendo bem com as pessoas, então estou em saúde. Essa é a visão da homeopatia. Saúde é equilíbrio da minha energia vital, equilíbrio da minha alma. Se eu estou equilibrado, eu estou saudável nesse sentido. E o que é doença? O desequilíbrio dessa energia. Ou seja,
Se eu desequilibrei minha mente, desequilibrei minhas emoções, desequilibrei meu físico, aí a doença chega e se instala fisicamente falando, mas ela nasce na nossa mente, nasce em nossas emoções. E muitas das vezes, quando a gente observa, até tem um provérbio chinês que diz assim, o cão ou o cachorro late porque tem medo, não é porque é valente. Então mostra muito isso. Quando a gente está muito agressivo e estão convivendo, ou eu estou assim, ou convivo com pessoas que têm esse perfil de agressividade, é porque a pessoa ela é muito fragilizada, ela é muito machucada interiormente. Então ela agride para não ser agredida. Então esse é um processo de desequilíbrio que homeopaticamente é possível ser corrigida, ser aliviada com o processo, pode passar, obrigado, com o processo terapêutico homeopático. Então eu trouxe aqui as duas leis principais de todas as terapias, todos os processos terapêuticos, medicamentosos ou não, que utilizamos aí no mundo de uma forma em geral, nós vamos usar uma ou outra lei desta. A lei dos contrários é a lei mais, vamos dizer assim, comum ou mais utilizada em nosso dia a dia, em nossa medicina convencional hoje atualmente, como nós falamos anteriormente, que usa-se os antibióticos, anti-inflamatórios, os medicamentos ou seja, os medicamentos que são contra a nossa doença, contra o nosso sintoma. Então, por exemplo, o que é lei dos contrários? Se eu estou com uma inflamação, como eu falei anteriormente, né, uma inflamação na mão, queimei a mão, estou com um processo inflamatório, eu vou utilizar o quê? Na visão da lei dos contrários, um anti-inflamatório. Ou seja, vou usar um medicamento que vai contra aqueles sintomas. Eu estou sempre tamponando, sempre indo contra, sempre freando a resposta orgânica. Já a lei dos semelhantes, que é a base primordial do tratamento da homeopatia, nós usamos uma visão diferenciada. Então, por exemplo, se você queima a sua mão e a mão está avermelhada, que acabou de queimar na água quente ou no fogo, qual que é a visão? Aquilo que me causou a doença ou que vai me curar. E aconteceu isso comigo recentemente, se não me engano, na semana passada. Queimei a mão na panela e qual que é a visão, então, da homeopatia? Homeopatia não é só medicamento, não é só consulta, é você viver essa lei do semelhança no seu dia a dia, você está vivendo homeopaticamente, ou seja, harmonizadamente, em sintonia com a natureza. Então, queimou a mão na panela, como eu fiz ali, estava vermelho e ardendo. O que eu fiz? Acendi o fogo e cheguei a mão, aproximei a minha mão próxima ao fogo por alguns instantes. Em pouco tempo, parou de doer, diminuiu aquela ardência e não ficou vermelho. Não precisei passar nada, não precisei usar nenhum medicamento, nada, só utilizando a lei dos semelhantes. Muitas pessoas acham que isso é loucura, mas a gente precisa falar mais disso. Né? A lei dos semelhantes é a lei da natureza, é a lei da sintonia. Por exemplo, se você pensar a vacina, hoje muito se fala aí da vacina do Covid. O que é a vacina? Na verdade, a vacina não é lei dos semelhantes, ela, na verdade, ela é uma isoterapia, ou seja, aqui você pega o mesmo vírus, ou atenuado, ou uma parte do vírus, uma secreção, e prepara a vacina. E aí você usa a vacina para quê? Para que seu organismo produza os anticorpos necessários a que você possa se proteger ao entrar em contato com o vírus, né, na rua, em casa, onde você estiver, você já vai estar protegido pela sua imunidade interior, ou seja, não vai adoecer, não vai ter problemas maiores devido a essa situação. Então, isso é também a lei dos semelhantes, ou seja, ela está na natureza. Ela está na natureza. Então, por exemplo, quando a gente vai observando esses processos, isso é muito importante, né, e fundamental. Então, nós vamos entendendo que
Hipócrates, né, o pai da medicina, ele já utilizava essas duas leis, leis dos contrários e leis dos semelhantes, mostrando que é importante utilizarmos essas duas leis e em nossa vida, em nosso dia a dia, mas com muito cuidado. A lei dos contrários deve ser utilizada, mas de forma harmônica, com tranquilidade, sem excesso, como é feito hoje em dia, com muito excesso. A lei dos semelhantes, que é a lei usada na homeopatia, é essa lei em que a gente verifica que eu preciso entender e compreender que o que vai me curar é exatamente aquilo que me adoeceu. Isso em todos os sentidos. Então, quando eu chego, por exemplo, só para a gente... Volta só um pouquinho o slide ali, o Jaime, por favor. Então, só para a gente concluir essa parte, que é importantíssimo, porque a questão, quando a gente está falando da questão da lei dos semelhantes, é muito importante a gente entender o seguinte, que quando eu vou, então, procuro um homeopata, marco uma consulta presencial ou online, nós vamos procurar sempre um medicamento que vai estar em sintonia com aquilo que eu estou apresentando no momento. Um exemplo, cheguei, por exemplo, alguém marcou uma consulta comigo. Eu estou com dor de cabeça, Henrique, eu estou com dor no ouvido, estou com insônia, tendo pesadelos, brigo demais com meu marido, com minha esposa, estou com diarreia, e estou com pensamentos de suicídio também, por exemplo. Tudo isso eu vou observando e anotando. Encontro ali um medicamento que na matéria médica tenha esses sintomas relatados na pessoa sadia, eu passo esse medicamento para a pessoa que está doente. E aí, o que é que vai acontecer? A pessoa utilizando esse medicamento vai criar uma doença artificial que vai estimular o organismo dela a se desenvolver ou a se autocurar, procurando a homeostasia, o equilíbrio e a harmonia mental, emocional, espiritual, em todos os sentidos. Então, é assim que acontece. Agora, se eu estou com um problema de pele, que é a lei dos contrários, uso corticoide, uso um anti-inflamatório, isso desde criança. Isso é muito sério, vamos deixar isso aqui bem anotado, por isso que eu pedi para voltar essa transparência, Jaime, já vamos avançar, só para ficar isso bem registrado, para a gente entender o seguinte, se eu pego uma criança hoje, que muitos de nós fazemos isso, com problema de pele, e uso corticoide de forma contínua, a pele vai ficar linda, maravilhosa, sem problema algum. Mas eu vou estar o quê? Interiorizando o problema. E mais à frente, essa criança pode ter o quê? Um problema no coração, um problema no pulmão, um problema no fígado, um problema nos rins. Vai aprofundando, isso é a visão da homeopatia, vai aprofundando os níveis de adoecimento por uso excessivo de química, de produtos químicos, de produtos industrializados. Tanto que a homeopatia, ela não faz isso, ela não vai suprimindo, ela estimula o organismo a se reorganizar. E era a visão de Hipócrates, né, do pai da medicina, que ele dizia, o trabalho do médico é simplesmente de estimular o organismo e observar. A gente não tem que fazer mais nada, ou seja, o terapeuta também é acompanhar a pessoa, estimular para que ela se conheça, se ame e se resolva, ou resolva os problemas dentro de si mesmo. Pode passar, Jaime, por favor. Então, concluindo, né, como nós estamos falando aí, se a homeopatia é só para tratar a doença, nós estamos percebendo que, óbvio que não. O tratamento homeopático, geralmente, até os dias atuais, a maioria das pessoas que me procuram são pessoas que estão com doenças, seja depressão, seja uma enxaqueca, não importa o nome. Na homeopatia, a gente não se preocupa com o nome de doenças. Nós preocupamos com a pessoa, com o indivíduo. Porém, nós vamos entender o seguinte, que eu não preciso estar doente fisicamente para procurar um tratamento homeopático. O tratamento homeopático é um caminho de autoconhecimento. Tanto que no SUS, ela está na atenção básica, primária.
Ou seja, a homeopatia, ela deve ser estimulada, divulgada, indicada para qualquer pessoa desde o seu nascimento, para que ela possa se prevenir de doenças maiores no futuro. Então, se uma pessoa, uma criança, começar a tratar com homeopatia desde a sua infância, Henrique, então quer dizer que então não vai ter doença nenhuma. Pode ser e geralmente terá, mas ela terá uma recuperação mais rápida e poderá, com certeza, se curar desses processos. Pode ser que ela venha a ter um câncer, mas um câncer que ela consiga curar, resolver essa situação. E se ela não tratar, não prevenir anteriormente, pode vir, de repente, uma doença fulminante ou um problema mais sério, mais grave, que não tem, irreversível, ou seja, que não tem como reverter a situação. E outro ponto, o tratamento homeopático, com certeza, quando você trata com homeopatia e também com outras terapias, nós estamos ajudando o quê? A esvaziar os leitos hospitalares. Esvaziar os leitos hospitalares, fazendo com que os nossos hospitais, o SUS, de uma forma geral, fiquem tudo mais tranquilo. Hoje a pessoa, seja uma criança, um adulto, um idoso, tem uma gripe, ela já vai para o hospital. Então, existem inúmeras situações que você pode tratar, prevenir e tratar com a homeopatia. E graças a esse processo de mudança que a gente está vivenciando, muitas pessoas têm me procurado com esse intuito. E logo no início da consulta eu pergunto assim, qual o motivo que você marcou a consulta, o que você quer tratar, curar em você nesse momento? E muitas pessoas estão dizendo assim, Henrique, eu quero me conhecer, eu quero desenvolver meus potenciais, quero me desenvolver mais no meu trabalho, quero ser um melhor marido, uma melhor esposa, conviver melhor com meus filhos. Ou seja, mas eu pergunto assim, e questões físicas? Você tem alguma questão? Não, não tenho nada. Problemas emocionais? Não, tô tudo bem. Mas eu quero me conhecer, eu quero ser uma pessoa melhor. Então isso é algo espetacular, é algo extraordinário, que nós precisamos despertar para isso. Começar a se conhecer, começar a se amar, e não procurar, por exemplo, ajuda, ou procurar terapeuta, procurar médico, procurar hospitais. A gente faz isso, a gente procura só quando a situação já não tem como resolver, ou já está assim, pegando fogo, e a gente não está ardendo ali de dor. Aí eu procuro, oh meu Deus, me ajuda, eu não estou dando conta mais. Tendo em vista que eu posso prevenir esses processos. Então, por isso que esse slide nós estamos trazendo sobre os elementos gerais do universo. Ou seja, em todo o nosso universo, tudo que existe no universo inteiro, planetas, seres humanos, tudo, energia, matéria, espírito, é formado desses 3 pontos primordiais: Deus, espírito e matéria. Então, se eu tenho isso em mente, nós vamos entender o seguinte, que Deus é o Pai Criador, ou seja, Deus é o que criou a todos nós. Deus não está preso em religião nenhuma, nem Jesus, nem nenhum santo, nem nenhum mentor, não importa. Eu estou sempre trazendo isso com muito carinho, né, com muito amor, para a gente entender o seguinte, que os assuntos espirituais devem e precisam ser falados em qualquer local, em qualquer momento. Estou falando aqui da homeopatia, nessa visão mais espiritualizada, mas já em Belo Horizonte, quando eu era proprietário da farmácia Digitalis, num congresso de farmácia, eu trouxe esse tema, um tema parecido com esse, falando de homeopatia e espiritualidade. Então a gente precisa falar mais sobre esses assuntos. Né? Como a minha esposa fez a palestra anterior de Theta Healing, mediunidade, a gente precisa tratar desses temas. Então Deus, ele não está preso à religião. E falar de Deus fora das igrejas, dos centros espíritas, dos centros de Umbanda, não importa. Deus, ele é o nosso Pai. E ele está também nas terapias. Ele está em todos os lugares. Dentro de nós, ele que nos criou. E nós somos o quê? Espíritos. E matéria é tudo aquilo que a gente pega, o nosso corpo,
a matéria palpável. Então, isso é importante a gente ter isso em mente para que a gente possa avançar. Pode passar para o próximo, por favor, Rogério. Não, avançou muito isso. Aí eu coloquei esse slide e aí muitos perguntam, mas espera aí, não tem nada escrito aí? Não. Origem das doenças. E aí você que está me ouvindo aí, vocês, né, que estão me ouvindo, eu faço uma pergunta para vocês. Diante de tudo isso que nós conversamos até agora, é óbvio que de forma bem resumida e rápida, porque o conteúdo, falando de homeopatia, desses assuntos espirituais, isso daria para a gente ficar aqui anos falando desse tema, e eu não sou doutor e conhecedor de todos os assuntos, eu conheço alguns pontos, né? Conhecedor de toda a verdade é somente Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que algumas pinceladas foram trazidas para que a gente possa entender o seguinte: o tratamento homeopático, ou seja, a homeopatia, ela está acessível a todos nós, a qualquer pessoa. Seja ela com uma doença, às vezes até mesmo irreversível, mas tratando-se com homeopatia, ela pode melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Porque às vezes uma pessoa, muitas pessoas perguntam, Henrique, eu tenho um parente que está com Alzheimer, não, irreversível, não tem como, já está acamada. A homeopatia pode ajudar essa pessoa? Eu digo, olha, curar, fazer com que ela volte ao que era antes, nesse estágio que ela está, não. Porém, o tratamento homeopático vai auxiliá-la a melhorar a qualidade de vida dela, melhorar o estado mental dela, o estado espiritual e fisicamente também. Então, a homeopatia tem esse auxílio, né? A pessoa com câncer, não importa a doença que for. Mas a gente precisa pensar antes. E esse que é o objetivo da nossa palestra de hoje. Você que está aí me ouvindo, não importa a sua idade, se você tem filhos, marido, mulher, avós, pai, mãe, amigos, procure pensar o seguinte: o quanto antes eu cuidar da minha mente, eu cuidar da minha alma, eu cuidar do meu corpo, para que eu esteja sempre saudável, para que eu esteja sempre bem, para produzir cada vez mais no meu trabalho, sendo útil à sociedade, sendo cada vez um melhor marido, um melhor esposo, um melhor filho, procurando ser feliz, procurando viver em paz. Onde eu me encontrar, busquemos então, né, a homeopatia, as terapias, outras mais, com essa proposta. Porque, no meu entendimento, as terapias integrativas, todas elas, as mais, em torno de 29 que nós temos hoje registradas no SUS, elas têm o intuito de melhorar, facilitar, ou de ser esse intercâmbio entre ciência e religião, entre eu e Deus. Porque hoje ciência e religião não se falam, ou se falam muito pouco. E quando eu digo, coloco nesse slide, origem das doenças, qual que é a origem das doenças? Cada um, se eu perguntar a cada um, né, se estivéssemos aí numa sala, num auditório, né, cada um poderia falar uma resposta, dar uma resposta. Ah, eu acredito que a origem da doença é quando eu como muita comida industrializada, com muito sódio, aí por isso que eu tenho hipertensão. Ah, a origem da minha doença é porque o meu marido me deixa muito irritado, não me deixa fazer as coisas que eu quero, então por isso que eu estou triste, ou depressivo, ou depressiva. Ou a minha esposa também, né, cada um vai transferindo de forma infantil, né, isso é uma questão psicológica nossa, vamos transferindo para o outro as nossas responsabilidades. Mas a origem das doenças, no meu entendimento, eu, Henrique Henriques, farmacêutico, meio terapeuta, homeopata, eu entendo que as doenças surgem quando nós nos desconectamos da fonte
divina, inesgotável, de amor, de luz, quando nós nos desconectamos dessa fonte, a semelhança de uma hidrelétrica, né? Deus é como se fosse uma grande cachoeira, uma grande hidrelétrica ali, produzindo energia, produzindo amor, produzindo luz. E nós somos lâmpadas clareadoras. E eu preciso criar esse fio de conexão até essa hidrelétrica para produzir luz, usando energia elétrica para produzir luz, se eu sou uma lâmpada clareadora. O que é a doença? É quando há essa disruptura, eu corto o fio. Então, ou seja, eu sou uma lâmpada com potencial de clarear e de iluminar. Porém, eu não tenho conexão com a energia elétrica. Quem doa a energia elétrica é Deus. O amor, a vida. Daí que nós estamos ainda em setembro, né, que nós falamos, né, tem essa campanha, o Setembro Amarelo, né, dessa campanha que fala da prevenção do suicídio. É muito importante, né, a gente parar e pensar um pouco nisso. Como que a pessoa chega nessa situação, né, na depressão, e caminha para pensar em se matar, por exemplo. E a homeopatia, ela previne também esses processos. Porque, obviamente, não foi uma coisa de um dia para a noite. Foi uma desconstrução, uma desconexão com o divino que está em nós ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Chegado em dado momento, em dado instante, culminando com esse processo de uma dor tão grande, mas tão profunda, que medicamento nenhum consegue, chegando nesse momento físico, medicamentos físicos conseguem resolver ou aliviar ou sanar, porque a dor é espiritual, a dor é energética, e aí o indivíduo, seja ele ou ela, querem ou se matam com o intuito de matar a dor, não é que a pessoa quer se matar, propriamente dito. Então, quando nós falamos de origem das doenças, é importante a gente pensar em tudo isso. Nós falamos de tudo isso porque um dos maiores infortúnios da vida é nós perdermos a fé em nós mesmos e em Deus e prosseguirmos vivendo. Então, no tratamento homeopático, numa consulta, que é uma terapia, a própria consulta já faz parte do tratamento, seja presencial ou online, usando os medicamentos homeopáticos, acompanhamento ali semanal, né, em todos os processos, né? É possível, sim, eu já tratei desde o meu início como homeopata, trato muitos casos, né, de pessoas com depressão, com pensamentos de suicídio e melhoram, as pessoas melhoram. Tá? Então, a origem da doença, seja ela qual for, nós podemos ficar aqui a noite inteira na visão psicossomática, né, das doenças. Se eu tenho uma sinusite, qual que é a causa psicológica dessa sinusite? A irritabilidade. Se eu tenho, por exemplo, um câncer, são mágoas. Se eu tenho um problema do pulmão, são as tristezas. E por aí vai. Mas isso surge em determinados órgãos do nosso corpo que são mais sensíveis. Porém, nós vamos percebendo que a origem das doenças, como nós relatamos, cada pessoa tem a sua visão e seu entendimento de como surgiu a doença. Muitas pessoas vão dizer, eu tenho diabetes, essa diabetes veio do meu pai, ou é genético. Então, quando nós trazemos essa visão muito materialista, eu tiro as responsabilidades, ou seja, eu não tenho responsabilidade com nada, né? Porque já vim bichado, já vim doente, já vim com aquela enfermidade. Então, na verdade, será que eu não tenho responsabilidade sobre isso? Onde está a justiça divina, né? Que já nasci com esse problema, então a culpa é do meu pai ou da minha mãe. Então, tudo isso, quando a gente fala de origem das doenças, a gente precisa parar e pensar. Então, esse slide que está em branco aí, preencha você com o que você entende, o que vibra no seu coração. E vá trabalhando isso. Por que você está com essa doença hoje? Seja ela qual for. Uma dor, uma diarreia,
uma insônia, um câncer, uma depressão, não importa qual a doença, como ela começou, em que momento, como que nós começamos a construir essa enfermidade dentro de nós. É isso que precisa ser pensado. E na visão de Hahnemann, ele traz os miasmas, que são, vamos dizer, alguns arquétipos, né, relacionados às questões, por exemplo, psicose, miasma da psicose, é aquela pessoa que, e isso ele traz, não posiciona, mas na minha visão, ele traz em relação à alma e já relatando questões de vidas passadas, porque se ele traz a questão do miasma, não é de uma vida só, ele fala de processos reencarnatórios, é óbvio. E aí nós vamos entender que quando ele fala do miasma, por exemplo, a psicose, é toda doença que tem aumento de massa. É hipertensão, hipertireoidismo, o câncer, por exemplo, e por aí vai. Então, se você tem um aspecto, ou seja, o meu processo mental, eu sou melhor do que todo mundo, o orgulho excessivo, tudo é meu, tudo me pertence, acumulo coisas materiais, sentimentos, emoções, e vou guardando tudo, acumulando. E isso tudo a gente vai observando durante a consulta homeopática, né? Esses miasmas. Tem o miasma da psicose, tem o miasma do tuberculinismo, o miasma do luetismo e outros mais. O tempo não permite a gente aprofundar nisso. Estou trazendo só algumas informações para a gente trazer o que é a origem das doenças. A origem da doença pode vir também, como nós somos imortais, podem vir também de outros tempos. Né? E a gente observando essa questão da psicose, a gente vai entendendo o seguinte, que se eu tenho o hábito de guardar muitos papéis, se eu não tenho o hábito de, por exemplo, sou muito apegado com carro, com roupas, com papelada, eu também vou me apegar o quê? Aos sentimentos, às emoções, aos pensamentos, fico magoado com tudo que me acontece. Então, ou seja, eu vou retendo tudo, e aí eu vou ter as doenças de aumento de massa. E aí, como tudo é um movimento miasmático, ou um movimento também energético, quando você, por exemplo, sopra um balão, ele vai inchando, isso é a psicose. Chega um momento que esse balão ele vai estourar. E aí chega o que? O processo luético, também chamado de sífilis, né, que era um nome que Hahnemann utilizava à época para definir esses miasmas, né? Então, o que é a sífilis? É a perda de massa. Então, eu cresci demais, me coloquei muito acima de todos, dizendo assim, eu sou Deus, posso tudo e faço tudo. E aí chega uma hora que eu começo a cair do cavalo, e o balão estoura. E aí começa a vir o quê? Doenças de perda de massa, hipotireoidismo, hipotensão, as úlceras, depressão, e por aí vai. São doenças de perda de massa. Então, há esse movimento energético. E isso vai evoluindo, né, para as enfermidades. Todos nós temos todos esses miasmas. E ora um está mais evidente, ora outros. Então, um ponto só da visão homeopática da origem das doenças. E isso nasce como? A gente pode trazer também visão da evangelioterapia, também quando a gente tem aquela parábola do filho pródigo, ou dos dois, quando um pede o pai a herança, e quer ir embora para o mundo, né? Perde o dinheiro e vai embora. E isso é a desconexão, ou seja, nossa com Deus. Quando você pede a herança para o seu pai, ele ainda vivo, você está dizendo o quê? Pai, eu quero que você morra. Para mim você não existe. Me dá aí o dinheiro, deixa eu viver minha vida. E é assim que nós fazemos. Nós só lembramos de Deus, só lembramos, não vou dizer Deus dentro de uma religião, mas de Deus, da natureza, das coisas divinas, do amor, dessa energia maravilhosa, só quando estamos em problemas ou dificuldades. Oh, meu Deus, me ajuda. Ai, meu Deus, será que vai acontecer isso? Então, só quando há problemas ou há dificuldades que nós falamos o nome de Deus ou lembramos de Deus. Então, vamos referenciar e ter cuidado e analisar a origem das doenças. Quando, como que surgem as doenças,
dentro do meu corpo, da minha mente, das minhas emoções. Se a gente começar a analisar isso com muito cuidado, a gente vai começar a adoecer menos. Agora, pode passar o slide, Jailma, para a gente ir culminando para o nosso término, né? Vamos observando aqui. Agora o próximo slide, para a gente finalizando, né, a nossa reflexão dessa noite, já agradecendo aí a presença de todos, né, de todos que participaram, que assistiram ao vivo ou que vão assistir depois. Compartilhem, né, se vocês estão gostando, tirem as dúvidas depois, podem entrar em contato para tirar as dúvidas. Vamos falar da cura. Por que eu coloquei ele cura e o alívio das doenças? Porque existem, como eu comentei anteriormente, muitas doenças quando há lesão no órgão-alvo ou quando há, de repente, a doença ela é irreversível, não há como você, com tratamento homeopático, resolver esse problema, mas há como você aliviar o processo. Por exemplo, às vezes uma criança nasce com síndrome de Down. Não há a possibilidade de você, tratando com homeopatia, você reverter um processo ali que aconteceu na formação, né, do corpo daquela criança. Mas é possível você trabalhar com homeopatia, o desenvolvimento cognitivo, mental, emocional, social, de socialização daquela criança, para que ela possa ter uma vida mais saudável e se desenvolver com toda a sua potencialidade. Então, isso é extremamente possível. Então, o processo de cura, nós vamos entender o seguinte: quando nós identificamos onde se encontra a origem da minha enfermidade, nunca é uma coisa só, mas um processo, uma disruptura, uma desconexão, vai gerando um encadeamento de problemas. Geralmente tem muitas pessoas que falam assim: quando eu estou mal, eu adoro comer chocolate. Ou quando eu não estou bem, eu gosto de comer comida industrializada. Eu vou no Burger King, McDonald's, adoro comer quando eu estou para baixo. Depressiva, depressiva, adoro esse tipo de comida. Mas quando eu estou bem, não como de jeito nenhum. Então, existem esses processos. A gente precisa ir observando e analisando. Quando há, então, essa análise, né, que a gente está trazendo aqui agora, do processo de cura, a cura, ela vai acontecer quando eu identifico, né, em mim, com o auxílio de um terapeuta, as causas profundas do meu adoecimento mental, causas espirituais, causas emocionais, seja elas quais forem. Então, observando, por exemplo, se eu tenho, como nós falamos aí do miasma da cicose, né? Se eu tenho doenças de aumento de massa, então quer dizer que eu estou acumulando muito. Como é que vai acontecer, então, a minha cura? Henrique, é só participar, marcar com você uma consulta, tomar uma dose homeopática única, pronto, já está resolvido meus problemas? Não. Medicamento homeopático, a consulta, fazem parte do tratamento. Porém, é muito importante você ou eu, quando estamos na condição de cliente ou paciente, realizarmos a nossa parte, executarmos o que compete a nós. Atividade física, comer comidas balanceadas, equilibradas, alimentação saudável, um sono reparador, leitura de bons livros, mudança do quadro mental e emocional. Muitas vezes, o que nos adoece hoje em dia é a televisão. Muito conteúdo negativo que nos leva a doenças, dores. Então, parar de ver televisão, selecione os canais, procure observar o que você está lendo, tipo de conversa. Somos realmente o resultado das 5 pessoas que nós mais convivemos no dia a dia. Então, observe o nível das pessoas que você conversa, que você entrosa, as amizades, e procure ir observando tudo isso. Não é só uma coisa, um passo de mágica. Eu preciso fazer minha parte. O processo do autoconhecimento é um processo praticamente infinito, mas eu preciso estar sempre
A nossa alma é um mundo que precisa ser explorado e tem inúmeros potenciais. O próprio Cristo já nos dizia, né? Vós sois deuses. Então, eu sou Deus, eu tenho um potencial. Você também que está me ouvindo, mas nós não sabemos disso. Como usar esse potencial? Então, eu preciso ir me desenvolvendo. Então, o processo de cura passa por tudo isso, né? Eu mudar o meu processo mental, mudar a forma de falar, de agir, de sentir, com a ajuda dos florais, sim, com a ajuda da homeopatia, com a ajuda do reiki, do barra de axis, com a ajuda do PNL, não importa, Theta Healing, terapia tamiana, todas as terapias são importantes, mas eu preciso querer, eu tenho que estar aberto e eu preciso estar pronto para a mudança. Estar pronto para a mudança. Porque transferir a culpa de tudo que acontece na minha vida para o outro é muito fácil, né? Transferir a culpa, né, para, como eu disse anteriormente, para marido, para mulher, para esposa, para filhos, é muito fácil, muito fácil. Então, é isso que eu gostaria de trazer nessa questão, a gente ir finalizando, né, a respeito, então, da cura e alívio das doenças. É extremamente possível com o tratamento homeopático, com o processo de meditação, de interiorização. Precisamos ter coragem de realizarmos a viagem interior, olhar para dentro, com amorosidade, com carinho, com cuidado, para que a gente possa viver no nível de vida que todos procuramos, viver leve, viver em paz, vivermos, vamos dizer, felizes. E viver feliz não quer dizer que eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo. Não. É um estado de alma. É um processo de cura que a gente vai aprendendo também no tratamento homeopático. Eu ensino e oriento isso. Procuro viver isso e ensino isso para as pessoas, os clientes, pacientes. A felicidade, ela está dentro de nós, não está fora. Porque muitas pessoas dizem assim, eu vou ser feliz quando casar, quando viajar para tal cidade, quando comprar um carro. Não. Eu vou mudar a perspectiva e a fala. Não é ser feliz quando. Vou ser feliz agora, independente do que está acontecendo na minha vida. É um estado interno, de alma, uma escolha. Eu posso nascer, ou desculpa, posso acordar hoje e dizer, eu escolhi a partir de hoje ser feliz. E buscando isso dia a dia. Então, isso é um processo de cura, mudança de perspectiva. Nós estamos muito doentes, mentalmente, emocionalmente, muito doentes. Então, nós precisamos procurar mudar primeiramente a nossa mente, mudar todo esse processo que nós já comentamos anteriormente. É isso. Pode passar, então, Jailma, para o último slide. E eu agradeço, né? Um beijo no coração de todos vocês. Agradeço muito aí a participação de todos vocês. Como eu disse aí nesse último slide, né? Todo problema tem solução. Todos os problemas têm solução. E eu, Henrique Henriques, né, farmacêutico, terapeuta, homeopata, posso e estou disposto a auxiliar no seu processo de cura, de autoconhecimento, no seu processo de você encontrar a sua melhor versão. Então, tem aí o Instagram da Eclipse Terapias, né? Siga, acompanhe os nossos conteúdos. Tem aí meu telefone, o WhatsApp. Podem entrar em contato para mais esclarecimentos, para dúvidas sobre os assuntos que foram tratados aqui nessa palestra. Um grande beijo no seu coração, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.